noite, amigas aqui na Suíça. Boa tarde, amigas no Brasil. E bom dia para quem está fora, para quem está até em outro fuso horário. Que o Instagram possa ir avisando aos pouquinhos que nós estamos no ar. Aurélia, você está me ouvindo bem? Isso também. Deu uma pausa, gente? Acho que deu, né? Viola, você estava por aqui? O vídeo chegou a pausar? Bem, espero que a gente consiga. Espero que a nossa conexão fique boa aqui. Eu sou Geisa Mourão, a idealizadora da plataforma Oxitocinas, e é com grande prazer que a gente toca o nosso Papo Oxitocinas juntamente com o grupo Mulheres do Brasil, Suíça, sendo liderado aí pela nossa amiga Nath Mondelli. De integração entre a nossa cultura e a cultura suíça. Então, a nossa convidada hoje é a biografia dela aqui para vocês. Então, eu vou ler um pouquinho sobre a Karina aqui. Edislene, seja bem-vinda. A Eliana está chegando, a Viola já está aqui, a Aurélia. Que a gente não tenha problemas. Vamos torcer aqui para que fique bem a nossa conexão. Eu vou estar chamando a Viola. Eu estava dizendo que eu conheci a Viola no Grupo Lobas, que é um grupo de empoderamento feminino aqui no nosso lado francês, liderados pela Tatiana e pela Ariela. Só que a gente nunca tinha conversado muito ainda. Depois que nós fomos apresentar os projetos das associações no Consulado Geral de Genebra, nós voltamos juntas no trem e eu vi a empolgação que ela começou a me contar sobre a capoeira, sobre a vida dela, sobre a passagem no mundo corporativo. Eu falei assim, mulher, como é que você concilia isso tudo? E aí deu a ideia de estar chamando a Viola para contar um pouquinho da história para vocês. Então, nesse momento, o que eu peço é que vocês possam receber a nossa... Quando a Viola disse, o vídeo tá cortando. Melhorou agora, gente? Ou não? Que triste.
Eu vou ficar bem pertinho do nosso roteador. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu tô mudando de lugar para que eu possa ficar bem do ladinho do roteador, porque eu tô no subsolo aqui, no escritório lá embaixo, de repente pode ser isso. Mas vamos lá. Vê se melhorou, gente. Me digam se melhorou um pouquinho a nossa... Aqui não estava nem preparado para a gente fazer, mas eu acho que de repente aqui pode ser melhor. Vamos colocar aqui. Boa noite, Fono Pena Estrada. Boa noite. Nós tivemos um pequeno problema técnico. Melhorou, Chayenne? A Chay já disse que melhorou. Então, maravilha. Opa. Quem sabe faz ao vivo. Tá bom. Então, vamos ver se aqui agora a coisa melhora. Marli, seja bem-vinda e eu vou agora chamar a Viola. Vamos lá. Ai, mandem coração até para eu poder ficar mais tranquila também. E eu esqueci a água lá embaixo, mas tudo bem. Vamos chamar a Viola. Colocar a Viola aqui. Viola, já te chamei. Vamos ver se você aceita aí. A Viola tá entrando. Entrou. Vou aumentar aqui um pouquinho o áudio. Tá, aumenta um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá um pouquinho baixinho, mas eu acho que o problema é no meu telefone. Mas tá dando para ouvir. Eu vou colocar. Eu tô te ouvindo super bem. Busque sua essência, seja bem-vinda. A Chay tá dando aí o retorno pra gente que tá tudo bem, que estava bugando, mas que agora a coisa melhorou, né? Você tá me ouvindo bem aí? Então tá bom, querida. Viola, vamos relaxar então, que depois desses imprevistos iniciais aqui, né? Vamos relaxar, fica bem relaxada. Faz um ano que você tá aqui no meu escritório e a gente tá conversando, viu? Obrigada pelo seu tempo de hoje à noite. Ótimo. Tá? Vai ser um papo bem bacana. Olha só, me conta um pouquinho, de onde que surgiu a tua paixão pela capoeira? Olha, Geisa, para falar a verdade, eu nunca nem tinha pensado em fazer capoeira na minha vida. Até um certo dia que minha irmã, que já praticava capoeira na época, me convidou para poder assistir uma roda de capoeira em uma academia que ela fazia parte. E eu fui. E quando eu cheguei quantos anos? Eu tinha, nessa época, se eu não me engano, 15 para 16 anos. Tá. 15 para 16 anos. Então, assim, ela já tinha se inscrito na capoeira, ela já fazia parte da capoeira. E chegou lá em casa falando que ela estava gostando muito, me chamou para poder vir praticar, para poder fazer parte também. Eu falei, não quero. E ela sempre insistindo, comentando comigo, falando muito que ela estava gostando e que era muito bacana e que ia ter essa tal dessa roda. Então, ela me convidou, vamos lá, para você assistir, para você ver como é. E eu fui. Chegando lá, eu, de cara, me apaixonei pelo universo que eu vi, né? Então, assim, eu cheguei na roda, tinham tantas pessoas juntas que estavam ali reunidas para poder cantar, bater palma, jogar o jogo da capoeira, em uma energia, assim, esplêndida. Então, quando eu vi tudo aquilo, aquelas pessoas reunidas, o formato do círculo, onde estava todo mundo ali conectado, a música, o som da musicalidade, o som dos instrumentos, todo mundo batendo palma, os meninos fazendo cada floreio incrível no meio da roda, as meninas da mesma forma, chegando, jogando duro, mostrando mesmo para que veio. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Que capoeira é essa? Então, assim, de cara, quando eu descobri o que era capoeira em si, eu descobri no contexto de roda,
né? Então, assim, eu já me apaixonei por isso, e é óbvio que eu não posso deixar de falar que o meu grande amor eu encontrei na capoeira, né? Que hoje é meu marido, o pai dos meus filhos, é César, para quem conhece. Então, assim, a gente se conheceu na capoeira e estamos aí caminhando junto já ao longo de, se eu não me engano, 19 anos. 19 anos. O povo tá mandando coração. Isso mesmo, gente. Manda coração, porque história de amor, história de paixão, não só em relação ao movimento em si, mas até entre duas pessoas é maravilhoso. A gente está falando quando você foi aos 15 anos na roda, em que cidade você estava? Eu sou de Salvador, Bahia. Então, eu sou Você nascida estava e lá em criada Salvador. em Salvador, Bahia. Então, quando eu fui na roda, foi lá em Salvador. Mais Foi lá em precisamente Salvador. no, num bairro que se chama São Gonçalo do Retiro. São Gonçalo do Retiro, as nossas amigas aí da Bahia. Viola, parece um pouco óbvio, mas algumas pessoas, a gente tem portuguesas que estão assistindo a gente também, a gente tem um universo grande e talvez nem todo mundo conheça o que é a capoeira, né? Conta um pouquinho pra gente. Capoeira é uma luta, capoeira é dança. Conta um pouquinho sobre a capoeira pra gente. É engraçado, porque você começou falando, realmente, parece tão fácil, né? Sobretudo para nós brasileiros, mas ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, é muito difícil de definir exatamente o que é capoeira, porque para mim a capoeira é uma imensidão, sabe? A capoeira é muito grande, ela é muito ampla. Então, assim, hoje, no meu ponto de vista, a capoeira é a maior expressão popular brasileira que existe, sabe? Se eu for falar do tempo de antigamente, da época que o Brasil foi colonizado, enfim, eu diria que a capoeira seria uma luta escondida por detrás de uma dança, né? Porque foi muito servida como forma de defesa, né? Então, assim, muitos diriam isso. Mas, na verdade, a capoeira, ela vai muito mais além. Ela é muito mais do que simplesmente uma luta, né? A capoeira é luta, a capoeira é dança, a capoeira é teatro, é, é musicalidade, entende? É engraçado porque vira e mexe a gente está conversando e eu achei assim fantástica essa definição de César quando ele disse que a capoeira é um mosaico de arte, porque ela é tão rica, ela é tão grande, ela é tão, sabe, que não tem como a gente definir, não, a capoeira é uma luta. Sim, era uma luta. Mas a capoeira é uma dança? Sim, é uma dança, sabe? Então, assim, ela é muito rica, ela é muito. Hoje, atualmente, eu acho, no meu ponto de vista, que a capoeira, inclusive, é uma das atividades mais completas que existe atualmente, entende? Então, Que assim, coisa linda! Capoeira como um mosaico de artes. Adorei essa exato. definição, né? E como é que você acha? A gente está falando, a gente está aqui na Suíça, né? Como é que a capoeira ela pode ser também? Ela pode nos ajudar na nossa integração aqui. Como é que você vê isso? A capoeira, na verdade, ela pode ajudar de várias formas, né? Justamente na questão da integração aqui na Suíça. Ela nos ajuda muito, porque só simplesmente pelo fato da gente estar longe, né, do nosso país de origem, da nossa cultura, dos nossos amigos, dos nossos familiares, a gente acaba se sentindo muito carente em todos esses aspectos, entende? Então, assim, ou seja, o que a gente mais precisa nesse momento é ter um sentimento de pertencimento, né? A gente sente a necessidade de fazer parte, de se fazer parte integrante de alguma coisa. Entende? Então, assim, a capoeira, ela nos proporciona muito isso. O fato dela ser praticada em círculo, onde está todo mundo ali cantando, tocando, dançando, se divertindo, dentro de um contexto festivo, sabe? Isso ajuda muito. Então, assim, aqui na Suíça, sinceramente, o que me salvou foi o fato de eu ter encontrado duas vertentes, né? Que graças a Deus também eu encontrei o Espiritismo, eu fui estudar o Espiritismo, então conheci muita gente nesse contexto do Espiritismo, mas tinha a minha família, vamos dizer assim, que era capoeira, entende? Que Então era capoeira. ali era A tua onde base. realmente ali era onde realmente eu senti aquele abraço, eu me senti acolhida, enfim.
É Você isso. sabe Ela que você está falando sobre a roda, né? A arte, o teatro, tudo junto, a dança. Eu estou lembrando quando os meus filhos faziam capoeira, eu sentia muita solidariedade. Eu era a mãe que levava os muita. filhos e não estava lá. Mas só da gente ver aquilo tudo e saber que os nossos filhos estavam participando de um ambiente com aquela energia, já era tudo de bom, né? Já é tudo de bom. Isso. E que, na verdade, muitas vezes o que acontece é isso também, né, Geisa? Quando a gente sai do nosso país, o que a gente mais quer é encontrar algo que nos religue, né? Nem sei se é assim que a gente pode falar em português, que nos permita se nos religar à nossa cultura, ao nosso país de alguma Religar. forma, Existe. não é? Então, É isso assim, aí. isso, sobretudo para nós brasileiros, essa questão do pertencimento, de poder se sentir parte integrante de algo que ainda mais é algo que vem de você, né? De suas origens, do seu país. Então, eu acho isso fantástico, eu acho isso sensacional. E a capoeira, ela pode ajudar muito nesse sentido. Essa ligação da gente estar buscando as nossas raízes, para a gente se fortalecer nas nossas raízes, até para a gente poder se integrar melhor numa outra cultura também, mas sem se esquecer de quem nós somos, né? Exato. É bem isso Exato. mesmo. E sem falar, Geisa, também que tem a questão muito da língua, né? Quando a gente passa a morar em um país onde a gente não fala a nossa língua materna, que aqui no caso, né, na Suíça francesa, a gente fala o francês, a gente perde essa conectividade não somente com a nossa cultura, mas também com a nossa língua materna. Então, assim, o fato da gente estar lá na capoeira cantando, sabe? Falando em português, cantando em português, isso é fantástico, não só para nós, brasileiros, mas para todos aqueles, né, os suíços e de todas as outras origens, países que vêm também, que se sentem é, é, Chamados, né? chamados, se sentem esse Atraídos, né? chamado, Atraídos. Atraídos. E atraído, quem que é isso é o a palavra público? que eu estava buscando. Quem que é o público maior da Associação Biribas? Aliás, a Associação Biribas, gente, o povo está entrando, eu não estou cumprimentando vocês, vocês me perdoem, mas depois deixa o seu comentário e manda os abraços aqui para Viola, porque quando a gente está fazendo uma live, é tão bom quando a gente sabe que tem pessoas queridas nos vendo e mandando aquelas boas vibrações. Então, deixa o seu comentário daqui a pouquinho, assim que eu postar o vídeo. Viola, você falou sobre, né, quando os suíços se sentem atraídos de outros povos também. Quem que é o maior público da Associação Biribas? E a Associação Biribas já entrou também, o César deve estar aí, né? Com certeza, ele acabou de acabar o curso, ele falou, eu vou fazer de tudo para acabar o curso um pouquinho mais cedo só para poder te assistir. Ah, seja Com bem-vindo, certeza. César. Vai curtindo aí, vai curtindo a esposa, é isso mesmo. Conta pra gente, Viola, quem que é o maior público da Associação Biribas? Olha, o maior público continua sendo, né, pela Suíça, óbvio, tá situado no continente europeu. O maior público é europeu, mas cada vez mais nós temos brasileiros que têm se afiliado, se tornado membro. Então, assim, eu diria que 70% são pessoas de outros povos, diferente né, do brasileiro, e 40% agora, a gente está crescendo aí nesse ranking de brasileiros que estão chegando também para fazer parte. E também o nosso público-alvo, atualmente, está muito voltado para a criança, né? A gente dá a criança a partir de 2 anos e meio, a gente já dá aula para criança a partir de 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, assim, a gente está bem focado nesse público infantil, mas a gente tem, óbvio, a gente dá aula para um público em geral. Criança, adolescente, adulto, senhores, senhoras. Que legal, que bacana. Você sabe que quando a gente conversou e você, claro, a gente, ó, vamos ver o que é mais importante a gente estar falando. Eu tinha imaginado que o público, logo de cara, seria maior o público brasileiro. E eu fiquei feliz em saber que o povo europeu, que o público europeu se encanta com a capoeira e que Demais. inicialmente foi até o teu o foco, não, o público principal de vocês era o público europeu e hoje a coisa está balanceando aí um pouquinho mais, né? Exato, é exatamente isso. E mesmo para nós, assim, é surpreendente, né? A gente pensa que
A gente vai ali, vai oferecer algo que é nosso e que todo mundo vai querer fazer parte porque justamente é nosso. Mas tem aquele ditado também, que muitos de nós conhecemos, que santo de casa não faz muito milagre, né? Então, mas, mas é verdade que essa população, esse público europeu tem vindo muito mais, está muito mais presente. Que coisa maravilhosa. E a gente conversou também, sendo o público europeu inicialmente o maior público, a gente conversou assim, você acredita que alguns estereótipos que se tem da cultura brasileira ou do povo brasileiro, eles também podem ser quebrados quando o europeu, quando o suíço começa a conhecer e ver que nós temos muitas coisas também além do samba, que é uma coisa maravilhosa, mas que nós temos também outras riquezas. Você sente que a capoeira também acaba quebrando alguns estereótipos ou alguns preconceitos? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu vou te dar um exemplo bem, bem prático. Sabe aquela história que diz que brasileiro só gosta de festa? Que faz tudo no oba-oba? Sabe? Essa ideia, justamente, ela se desconstrói diante de muitos brasileiros que chegaram aqui na Suíça e souberam sabiamente representar o nosso país, souberam sabiamente representar a nossa cultura, né? E isso eu posso falar justamente por mim mesma, né? Por mim mesma, pelo meu marido, que o trabalho que a gente desenvolve aqui na Suíça hoje é um trabalho que é realizado com muito amor, com muito respeito, entende? Então, toda essa questão, esses estereótipos, justamente que diz que brasileiro é descompromissado, que brasileiro é oportunista, isso se desfaz, entende? Mediante todos esses exemplos que a gente tem para dar. Olha aqui, eu estou conversando com um desses exemplos. Você é uma mulher fantástica, que pode justamente provar para muitos que nós não somos só festa, né? Que o Brasil não é só samba e futebol. Entende? Então, assim, eu não tenho dúvida, a gente pode quebrar estereótipos e a capoeira tem ajudado muito, não só a capoeira, né, mas várias outras vertentes, a mostrar que realmente nós somos muito mais do que só festa, entende? Então, se eu ainda for puxar também para o lado da capoeira, aí que o negócio fica pior, porque aquele ditado que a gente mais conhece, que diz que mulher é sexo frágil, aí, nesse momento que a gente mostra que realmente essa ideia é completamente errônea, porque tem tantas mulheres hoje mostrando tanta coisa fantástica, extraordinária no mundo da capoeira, entende? Então, assim, eu não tenho dúvida, a gente pode quebrar vários estereótipos aí. Que maravilha! Eu fico até emocionada porque, assim, é tão legal quando a gente encontra trabalhos sérios, quando a gente encontra pessoas apaixonadas por aquilo que fazem, e não só apaixonadas, mas com conteúdo, com profissionalismo, né? Porque uma coisa é você só gostar de uma coisa, outra coisa é você se capacitar, é você continuar estudando, é você compartilhar o seu melhor com base. E quando eu conheci um pouquinho, conversando com vocês, eu falei assim, gente, eu preciso ver até se eu posso realmente começar a fazer capoeira, porque assim, dá pra gente estar recomeçando, né? E quando é um trabalho sério, a gente quebra realmente alguns estereótipos, porque os estereótipos, eles são criados pela ignorância, né? Eu não conheço, então eu fico criando suposições. Quando eu vou e conheço, pronto, a coisa é séria, a coisa é gostosa. É séria, mas não precisa ser sissuda, né? Não precisa, é sissuda o termo? Não precisa ser aquela coisa fechada. Não, pode ser uma coisa leve, né? Busca sua essência, é verdade. Você também acha, né? Busca sua essência. Que bom que você está aqui. Então, você falou sobre alguns estereótipos, né? Que a gente é só festa. Você citou também o estereótipo que... A gente tinha falado sobre atrasos, que o brasileiro não é pontual, que está sempre em atraso. A gente muda um pouco essa ideia. A gente sempre fala, né? Inclusive até no mundo da própria capoeira, né? Quando os alunos, a gente fala, olha, no dia tal, na hora tal, tem um evento assim, assim, assado, tem uma roda assim, assim, assada. Aí, às vezes, os alunos europeus perguntam, mas no horário brasileiro ou no horário suíço?
Ah, é? né? Então, assim, não somente os europeus, mas os próprios brasileiros perguntam, mas é no horário europeu ou no horário suíço? Aquela história de que a gente está sempre atrasado. Não, peraí, ainda calma. Não é assim, nem todo mundo é assim, entende? Horário é horário, né? Horário é horário. Viola, Exato. teu nome é Karina. Por que que veio Viola? Eu te perguntei depois, acho que muita gente deve ter curiosidade, né? Por que o nome Viola? Vou desvendar esse mistério. Muita gente me pergunta por que da razão do nome Viola. Engraçado que César deve estar aí assistindo e ele vai comentar certamente alguma coisa. O nome Viola foi ele que me deu. Na capoeira, a gente tem sempre um apelido, né? Porque justamente isso já vem de antigamente, né? Da época não dos antepassados, nas épocas justamente da escravidão e tudo isso, onde a gente nunca estava revelando o nosso verdadeiro nome. E na capoeira a gente tem a questão de estar sempre apelidando um aluno. E César, ele escolheu esse nome para mim porque na capoeira existem três berimbaus: o gunga, o médio e a viola, né? Que é o gunga, é o berimbau que tem a cabaça maior, né? Que na nossa escola a gente ensina que o gunga ele é a base, né? Se a gente for levar em consideração a questão familiar, o gunga ele é a base, é o médio, que é a cabaça média, ele é o que é equilíbrio, e a viola, que tem a cabaça menor, ela é a improvisação, né? E César, dentro da capoeira, o berimbau que ele mais gosta é o berimbau viola. E foi a partir Que daí que lindo! surgiu. Revelado o porquê da viola aí. O porquê da Foi a viola. Que partir era daí just... que surgiu o nome viola. Então, assim, é o tanto que ele sabe, que ele sempre me chama, cadê minha violinha? E aí eu nunca sei se ele tá falando de mim ou se ele tá falando do berimbau. do Quando a gente tá berimbau na mesmo. roda, ele fala, cadê a violinha? Aí eu não sei. Qual das violinhas? Qual das violinhas que ele está procurando? E olha só, você é mãe de três pequenos. Como é que você está conseguindo conciliar essa rotina? E quando eu falo conciliar a rotina, a gente não está no Brasil, onde a gente consegue ter uma babá, quando a gente consegue ter mais ajuda em casa. Aqui a gente lava, passa a cozinha, faz tudo, né? Faz tudo. E com filho pequeno ainda, e você trabalhando, como é você conciliar esse dia a dia? Olha, Geisa, eu devo te confessar que é uma tarefa bem difícil. Uma tarefa bem difícil, porque como você acabou de falar, né? Quando a gente está aqui sem família, né? Que a gente não tem muita ajuda, a gente não tem muito apoio, tudo se torna mais difícil, né? Então, assim, no meu caso, sinceramente, eu tenho muita sorte de nós aqui em casa não sermos somente família. A gente é uma equipe. A gente está sempre reforçando aqui em casa esse espírito de equipe. E graças a Deus a gente pode estar sempre contando um com o outro. Apesar das crianças serem pequenas, eles compreenderam a importância de a gente ter respeito um pelo outro, da gente ter a compreensão, né? Hoje a mamãe não pode. Amanhã eu vou fazer de tudo para estar com vocês. E eles conseguem, apesar da idade, né? Por exemplo, a Alice, ela só tem 4 anos. E muitas vezes, quando os maiores falam, mas mãe, você não vai? Aí ela fala, mas ela disse que amanhã ela pode. Então, Ai, assim, que existe bonitinho. já sabe, essa conversa dentro de casa, né? A gente está sempre falando da questão do respeito, da importância da gente estar se ajudando um ao outro, porque a equipe é isso, né, Geisa? Eu sempre falo aqui em casa, e o César, a gente está sempre reforçando isso. A equipe, quando um perde, todo mundo perde. Mas quando um ganha, todo mundo ganha. Qual é o nosso objetivo? É ganhar, né? Quando a gente ganha, está todo mundo feliz, está todo mundo bem. Então, assim, graças a Deus, eu tenho muito apoio de, apesar de não ter a minha família aqui, eu tenho muito apoio de ter o apoio do meu núcleo familiar, né? Que é o Do meu seu marido núcleo e meus filhos. familiar. Então, Seu assim, eu marido. tenho muita sorte também de ter um marido, assim, que é muito presente. César é muito presente, ele me ajuda muito. Ele está sempre me apoiando, está sempre me incentivando, sempre me colocando para frente. Então, assim, a gente tem essa parceria, vamos dizer assim. A gente não é só casal, a gente é parceiro. Então, graças a Deus tem dado certo e eu cruzo os Que dedos coisa e boa, que espero que continue continue. assim.
E vai continuar, Viola. Isso é tão importante porque não é só a organização familiar. Imagina como é que vocês estão criando essas três criaturinhas no sentido de três seres empoderados, de entender que a mãe também trabalha, que vai ter dia que a mãe está cansada e não vai poder fazer tudo o que eles querem, mas como diz a pequenininha, amanhã a mãe pode, né? É muito importante para nós mulheres a gente criar esse espaço porque a gente já vem, a minha geração, eu estou em duas gerações acima, acima não, à frente que você em relação à idade, mas a gente vem com uma cara que a gente tem que fazer tudo, e a gente não tem que fazer tudo. A gente tem que ajudar os filhos a entenderem que a mamãe também precisa de um tempinho para ela, a mamãe também precisa descansar, a mamãe, né? E esse espaço é muito importante, até na tua vida como casal também, porque senão, assim, que ano que a gente vai ter? Nenhum. Não é? É exatamente isso. Exatamente isso. E eu dou graças a Deus que meus filhos são fáceis, são crianças fáceis, eles entendem. Às vezes, óbvio, né? Se tratando de criança, faz cara feia, mas logo em seguida eles estão ali de boa, passa, eles entendem, eles compreendem. Então, qual a idade deles, Viola? a Alice, ela tem 4, Matheus, ele acabou de fazer 10 e Isaac acabou também de fazer 12. A escadinha, 12, 10 e 4. Só Alice, a caçulinha, a Alice que tem um... Alice que tem uma distância um pouquinho maior. Ai, que delícia, que delícia. Você já falou um pouquinho, mas assim, para quem está entrando agora, quais os maiores benefícios, se você pudesse estar enumerando, em relação à capoeira? Em relação à capoeira, não só para toda a família, mesmo aquele que não está fazendo a capoeira, que não está praticando a capoeira. São muitos, mas eu, para não precisar, né, abranger aqui tudo que eu acredito, eu vou me focar em 3 pontos, que para mim são os mais principais, né? Eu vou falar da questão do ponto mental, da questão mental, social e a corporal, né? A capoeira ajuda muito no contexto mental, porque a gente está sempre trabalhando a questão da autoestima, a questão da autoconfiança, sabe? A gente está sempre trabalhando a questão da resiliência dentro da capoeira. Aquela história, sabe? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Entende? É bem isso, é bem isso. A gente muitas vezes chega no treino, né, com a cabeça a mil, que a gente sabe, a vida não é fácil. Às vezes a energia já está minguando, a gente está super cabisbaixo, mas saímos depois da aula, que a aula acabou, completamente revigorado, completamente reenergizado, entende? Então a capoeira ajuda muito nesse ponto. A questão social, que a gente já falou anteriormente, né, que tem a questão da integração. A capoeira ajuda muito nesse contexto da integração, na aceitação da diversidade, entende? Ela ensina a trabalhar com o coletivo, né, porque a gente está ali em uma prática que a gente faz no coletivo, então ela ensina a trabalhar com o coletivo e em coletivo, né? Então, mais ou menos no contexto social eu diria isso. E na parte corporal, que já é evidente, tem todos esses aspectos da resistência física, do fortalecimento muscular, da flexibilidade, ajuda no equilíbrio, no reflexo. É bem rico. Que bacana, que bacana. Me conta um pouquinho, para esse ano agora, já para o segundo semestre, a gente está em maio, quais são as principais atividades da Associação Biribas? Vocês estão em Renan, eu tenho visto algumas postagens de vocês e a gente vai convidar todo mundo que estiver assistindo o nosso Papo Oxitocinas de hoje, aqui presencialmente, ao vivo com a gente. Para quem vai ouvir depois, segue lá a Associação Biribas para vocês poderem ficar ligados nas atividades. Mas conta pra gente, o que vocês estão aprontando mais? Que eu tô adorando ver as rodas, quando vocês colocam aquelas crianças pequenininhas lá, os maiores. Conta sobre as principais atividades da Biribas agora, a partir de maio, junho. Sem sombra de dúvida, né? O nosso motor, o nosso carro-chefe são os cursos de capoeira que a gente dá, né? E se não me falha a memória, atualmente a gente tem mais de 40 cursos por semana. Isso em horários, dias e cidades diferentes, porque a gente está registrado na cidade de Renan, mas a gente colabora com 6 outras cidades.
né? Então, assim, em relação aos cursos, é isso. E em relação à nossa agenda para evento, como sempre, está lotada, né? Agora mesmo no segundo semestre, a gente está realizando, ainda no primeiro semestre, agora no finalzinho do primeiro semestre, a gente está realizando um dos maiores eventos da associação, que é o Festival Cultural de Bahia, né? Que é um festival que será realizado do 17 até o 19 de junho, De junho. na, de junho, na cidade de Renan e na cidade de Lausanne. Então, assim, vai ter muita atividade gratuita para as crianças durante o dia inteiro, no sábado. Na sexta e no sábado à noite, a gente vai ter uma noite, assim, riquíssima, com a gastronomia brasileira, com música ao vivo. Então, venham, eu estou aproveitando aqui dessa oportunidade, dessa ocasião, para convidar Aproveita que é pra todo gente mundo. convidar. Isso, para convidar todo mundo a vir participar do evento, porque realmente vai ser um momento bem agradável, vai ser um momento da gente estar se descontraindo, sobretudo depois desse contexto da pandemia, né? A gente está precisando de momentos como esse, de divertimento, diversão, nem falamos assim em português, momentos de diversão, de descontração. Então vai ser muito gostoso, vai ser muito bacana. Então, se vocês quiserem se manter atualizado, vai lá, como a Geisa falou, segue a gente no Instagram, no Facebook, para poder estar sempre se atualizando. Alguém perguntou aqui, gente, assim que nós terminarmos, assim que eu postar, todos os comentários de vocês não aparecem agora. Se você comentar agora, quando a gente posta, some tudo. Então, o que eu peço para você é que você nos mande um abraço, se alguma coisa que nós falamos aqui, se te tocou, se foi importante, se você gostou, deixa o seu comentário e eu vou deixar também nos comentários o Instagram o Instagram da Associação Biribas, que é Biribas Capoeira, não é isso, Viola? Só fala para eu também vou colocar Biribas Capoeira, Biribas, Capoeira. Biribas com aquele tracinho embaixo, né, que a gente chama de underline, Underline capoeira. Biribas underline capoeira. Então, tudo isso a gente vai escrever. Quando nós finalizarmos, demora uns 2, 3 minutinhos, é o tempo de eu criar, de eu escrever um pouquinho e já postar. Então, eu peço para que você participa com a gente, ajuda, porque quando a gente lê um comentário, eu tenho certeza que quando a Viola lê algum comentário, eu gostei disso, gostei daquilo, dá um senso mais de o que a gente faz está fazendo sentido para alguém. Já faz sentido para nós, mas só é como se fosse um adubo para o trabalho de todas nós. Tanto nós aqui no Papo Oxitocinas, no Grupo Mulheres do Brasil, essa integração de brasileiros com a cultura, entre a cultura brasileira e a cultura suíça, é isso que a gente precisa. Então, vamos conhecer. A turma que está aqui na parte francesa vai ter muitas atividades, então, da capoeira gratuita, que a Viola vai colocar isso pra gente. E aí a gente pode escrever nos comentários, né, Viola? Pra gente... Isso, pode. Pode ir também seguindo, porque no segundo semestre também a gente tem muita atividade, a gente vai ter o evento que se chama Apartheid Cultural, que a gente faz todo ano ali no Parque de Milão, para quem conhece, no Cartier aqui de Sugar, em Lausanne, é um parque, um dos maiores parques aqui da cidade de Lausanne. No mês de outubro tem a festa do Halloween, tem muita coisa aí, tem campo de férias para a criançada, tem a festa de Natal, tem muita coisa ainda bacana para rolar. Coisa boa, e a gente vai lá, A gente vai estar prestigiando, tá divulgando para a gente colocar toda a nossa comunidade brasileira para conhecer esse trabalho tão lindo. Viola, para aquela mulher que está nos assistindo agora e que também tem sonhos como eu, como você, e que também tem que lavar, passar, cozinhar, que trabalha, que tem dias que acorda se sentindo a Mulher Maravilha, tem dias que não tem nem ânimo de sair da cama. Que mensagem que você deixaria para que ela continuasse correndo atrás dos sonhos dela? Geisa, eu diria, sobretudo para aquelas que acreditam, nunca perca a sua fé, sabe? Porque, de fato, a fé, ela transporta montanhas. Assim como muitas, eu tive muitos altos e baixos. E eu confesso para você que se não fosse a minha fé, eu não tinha chegado até aqui. Eu não tinha chegado hoje onde eu cheguei. Eu não teria realizado a metade das coisas que eu realizei. Foi realmente graças a essa força, a essa fé que eu carrego dentro de mim, que eu consegui realizar tudo
que eu realizei me tornar, assim, uma mulher realizada interiormente, sabe? Então, assim, eu diria que realmente nunca perca a sua fé. Esteja sempre à escuta do seu coração, sabe? Escute seu coração, se conecte, tente se conectar sempre que possível com você mesma, né? Ninguém melhor do que a gente mesma para encontrar resposta para as nossas próprias questões, né? Embora não pareça, todas nós carregamos dentro de si uma força imensurável, entende? Então, assim, basta ter sensibilidade para sentir. Então, vamos ficar mais à escuta de nós mesmas, né? Escutar nosso coração, nos respeitar, sobretudo, nossas ideias, né? E é isso. Hoje, eu diria que o que me sustenta mesmo é a minha fé, esse axé que a gente carrega, sabe? Essa força que não pode faltar, que está dentro. Então, que a gente não pode, todas nós temos isso. Muitas vezes aquela flama, ela tá baixinha, né? E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que botar mais lenha para poder ela se manifestar de novo. Que coisa Então, linda, que coisa linda. Eu falo que esse é o caminho de reconexão com a nossa melhor versão. De reconexão com aquela luz que já está aqui dentro. E quando você fala sobre a fé, sem a fé a gente não está viva. Sem a fé, a gente recebe as porradas, a gente cai, a gente fica sem ânimo de se levantar. Então, assim, que bacana essa sua mensagem. Que bom que você tá, que nós temos você por aqui no lado francês, as nossas amigas no lado alemão, no lado italiano, venham para cá também para poder conhecer, para poder sentir um pouquinho mais perto tudo isso tão gostoso que a Biribas Capoeira tá criando aqui para nós. Viola, eu vou te dar um abraço bem apertado aqui, muito apertado. Foi gostoso para você? Para mim foi ótimo. Geisa, foi maravilhoso. Assim, eu não tenho nem o que falar, porque eu fiquei, meu Deus do céu, eu nunca participei de uma live, não sou muito forte nesse negócio de rede social, não mexo com isso. Como é que eu vou fazer? Eu não sei nem mexer, como é que eu vou participar? César, pelo amor de Deus, me ajude. Mas eu sabia, eu tinha certeza que você ia me colocar em uma boa sintonia, porque é isso que você declocha, são boas sintonias, boa energia. Então, tinha certeza que tudo ia correr bem, porque, sobretudo, era você que ia estar me entrevistando. Então, eu queria te Ai, que agradecer, coisa em primeiro linda. lugar, pelo convite, pelo carinho, viu? E pela confiança. Muito obrigada por eu Ah, estar nós é aqui que hoje. agradecemos. Como diz a minha amiga Nath Mondelli, quando a gente tem uma boa intenção, quando a gente tem amor, mesmo que saia errado, dá certo. Mesmo quando o Verdade. negócio não deu certo lá embaixo, a gente vem para cá. Obrigada a você, obrigada por você que está aqui nos assistindo, para você que escreveu um pouquinho aqui. Estou postando agora, eu quero muito ler o que você achou do nosso Papo Oxitocinas de hoje. E quero me Também estou sentir curiosa. abraçada também por você. Tá Estou todo mundo curiosa curioso, para a ler Viola também. Quero também. ver tudo aí. Quero ver todos os comentários. Obrigada, gente, pela Maravilha. participação. Um Beijo, beijo, gente. Geisa. Um beijo. Tô Gratidão. postando agora. Tchau, querida.